Oi, gente querida, tudo bem com você? Eu sou o Raimundo Alves, está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um assunto para lá de especial. Vamos falar sobre administrando o nosso tempo. Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada, nos faça companhia nesses próximos minutos e está comigo aqui o Marcos Sacramento. Marcos, é importante administrar bem o nosso tempo? Oi você, gente bonita que se liga aqui no nosso podcast Conexões Temas da Vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Professor Raimundo Alves, me dá um tempo para que eu possa pensar sobre a importância de cuidar bem do nosso tempo. Será que é importante saber administrar, ter uma boa gestão do nosso tempo? Hoje, nessa correria da vida, né, o pessoal só na correria, são muitas atividades, ou mesmo tem um outro lado também, né? Muitas vezes a pessoa que está momentaneamente desempregado ou desempregada também tem que saber lidar com essa questão da gestão do tempo, porque senão não vai ser legal para a nossa cabeça, né? Para o nosso coração, para a nossa emoção. Então, meu amigo, minha amiga, o convite está feito, o tema está aí. Como administrar bem o nosso tempo? Você se preocupa? Para você é importante administrar bem o seu tempo? Queremos saber, né, o que você pensa sobre isso. Claro, você pode e deve deixar seus comentários lá no nosso canal, lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Com o coração se perde, com o coração se bate, com o coração se procura. E é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração, sempre. De bem com Deus, de bem com a vida. Professor Raimundo Alves, você como professor, psicanalista, poeta, escritor, meu comandante, gosta muito aí daquele toque especial em aeronaves também, né, meu comandante? Então, administrar o tempo, ser pai, ser marido, ser operário, trabalhador, ser empresário, ser aluno. São tantas atividades no dia a dia. Se não soubermos lidar muito bem com isso, com certeza vai dar um problema. Não é à toa que nós vivemos o século, né, do estresse, né, da depressão. Tudo tem, me parece, o Raimundo Alves, quero saber a opinião dos nossos amigos internautas. Administrar bem o tempo tem muita influência também, como nós usamos o nosso tempo, né? Vai influenciar ou não na nossa saúde emocional, na nossa saúde física, na nossa saúde espiritual, com certeza. Raimundo Alves. Pois é, Marcos, você bem disse, o século da ansiedade, da depressão. Ora, talvez isso aponte para a dificuldade que a gente tem de administrar o nosso tempo. E aí a gente fica nesta corrida frenética para fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí essa ausência de administração traz os excessos, não é? Traz o sono curto, não é? Porque a noite precisa ser menor para você dar conta de tanta coisa. Pois é, mas e aí o seu corpo e a sua mente, como ficam? Então é preciso administrar bem o nosso tempo. E aí, claro, né, Marcos, que a pergunta vem, meu amigo, como é que você organiza, como é que você planeja, como é que você administra o seu tempo? Você é um bom administrador do seu tempo, que aliás, né, Marcos, a gente tem as mesmas 24 horas, né? Todos têm. Verdade, e aí? Verdade. Eu tenho até uma proposta, né, para o Congresso, né? Aumentar o dia para 30 horas, talvez aí a solução seja resolvida, né? Vai entrar o horário de verão, dizem aí que o horário de verão é bom ou não, essa é questão do tempo também, né? Da economia. Mas, e aí? Aumentar mais 6 horas o dia seria a solução? Será? Eu acho que quanto mais condições nós temos de fazer coisas, mais coisas vão surgir, né? Acho que não tem... A gente tem que saber administrar bem, porque é comum a gente assumir um compromisso e depois perceber que não dá para conciliar. Não dá para conciliar tudo, né? Todas as demandas
do dia a dia. E aí, Raimundo, fica até uma questão que é importante. Será que a gente separa tempo para atividade física? Será que você vai ao médico, o médico diz assim, olha, você precisa tirar 15, 20 minutos por dia para pegar o sol, faz bem, é importante, a vitamina, aquela coisa toda, né, que o sol, determinado horário do dia é importante, ou atividade física, a questão da alimentação, tudo isso leva tempo, a questão financeira. E como lidar com tudo isso? Aí você tem casa, você tem trabalho, você tem família, tem a questão do lazer, tem pessoas que têm uma paixão para o esporte, para o Brasil é o país do futebol, né? Muitas pessoas parece que acabam separando um tempo muito expressivo para essas paixões, né? Quais são suas paixões? Será que as suas paixões, fica aí um ponto também, né? Não estão na contramão do seu bem-estar, do bem-estar da sua família? Será que o que é melhor para mim tem sido melhor para minha família? Será que o tempo que eu dedico, talvez a mais, no trabalho, coopera para o melhor, para o bem-estar da minha família? Muitas vezes a pessoa fala, não, eu estou trabalhando para dar um conforto, uma condição melhor para a minha família. Mas você percebe que quando a pessoa está no fim da vida, geralmente no leito da morte, né? Ele diria que ele trocaria todo o tempo que ele dedicou no trabalho para diminuir, para passar mais tempo com a família. Então é uma coisa meio paradoxal. Então, Raimundo, você como psicanalista, deve ouvir muitas situações no divã, né? As pessoas abrindo o coração, isso é importante. E essa terapia é importante para poder a pessoa se descobrir, entender como que ela está levando a sua vida. Porque essa linha aí de deixa a vida me levar, sem compromisso, sem disciplina, não acaba bem, viu, Raimundo Alves? É verdade. Ô, Marcos, mais interessante mesmo essa percepção que quando... a gente, no geral, isso é uma percepção dos mais jovens, né? Assim, de, olha, eu vou fazer mais hora extra, porque daí eu ofereço um pouco mais de conforto para minha família. Pois é, mas o final da vida revela que não é bem por aí, né, Marcos? O sujeito trocaria. Logo, é importante, então, reorganizar isso, planejar melhor, porque... E a ausência fica onde? Não é? Então, a gente se dedica, a gente queria, de fato, mais horas do nosso dia, pois é, mas e a ausência em casa? Como é que fica? Não é? E esse tempo que a gente não brincou com os nossos filhos, com a nossa esposa, por exemplo, como é que faz? Como é que recupera? Parece-nos, né, que tempo não se recupera. Então, meus amigos, a gente está trabalhando, administrando uma moeda que não há, não existe assim uma certa... Ela foi embora, não há mais retorno. Então, é importante, por favor, vamos hoje refletir sobre como é que você está administrando esse tempo, essa moeda tão valiosa. E de forma justa, Marcos, a gente recebe a mesma quantidade de horas no nosso dia. Então, chegou a hora mesmo, Marcos, é importante, que bom que a gente pôde conversar com esse nosso amigo hoje sobre administrar esse tempo. O tempo é hoje. Sim. Lembrando que daqui a pouco o professor Forrest Gates, professor de teologia, ele vai abrir a Bíblia, 7 minutos, ele vai abrir a Bíblia e falar o que a Bíblia diz sobre o tema. Essa questão do tempo, como que nós administramos o nosso tempo. Porque, de fato, nós encontramos na Bíblia uma direção, né, uma palavra de sabedoria para a gente administrar melhor a nossa vida em todas as áreas. Então, eu já estou naquela expectativa, daqui a pouco nós vamos convidar o professor Forrest Gates, direto lá dos Estados Unidos, do Tennessee, onde ele vai fazer a aplicação bíblica do tema. Estamos ansiosos, viu? Daqui a pouquinho, professor Forrest Gates, aplicação bíblica aqui no nosso podcast. Por falar em podcast, você já se inscreveu em nosso canal lá no YouTube? Por gentileza, meu amigo, minha amiga, não perca tempo. Não perca tempo, aproveite o tempo, tá? Chegue lá no nosso canal, lá no YouTube e, por favor, inscreva-se no nosso canal, ative lá aquele famoso sininho, dê aquele famoso like, é importante para nós, tá bom? @Conexões Temas da Vida, você vai ter aquele contato, aquele acesso conosco e também deixando seus comentários, a sua opinião, a sua percepção, ela é muito importante. Você, internauta, gente bonita,
que se liga na gente. Ô Raimundo Alves, você como psicanalista, o tempo cura todas as feridas? Tem pessoas que pensam assim, né? Não, o tempo cura todas as feridas. Dê tempo ao tempo. Será? É por aí? Ai, Marcos, essa pergunta é muito boa. Mas olha, eu tenho pensado que não, né, Marcos? O que cura é o que a gente faz com o tempo, com o tempo que nos é dado. Então é Pois isso que Então, a questão do perdão, a questão do diálogo. Sim. E sabe, Raimundo, até quero colocar mais um ponto para você. Nós, seres humanos, somos muito coração. E o brasileiro é muito assim, né? A paixão, a gente é a questão do brasileiro, o nosso sangue latino, aquela coisa toda. A gente, muitas vezes, é impulsivo. Então, a gente acaba na contramão de usar bem o tempo com as nossas explosões, com as nossas emoções, com as nossas atitudes intempestivas. E quando a gente entende esse processo do tempo, de usar bem o tempo, há tempo de estudar, há tempo de trabalhar, há tempo de... até um princípio bíblico, né, lá de Eclesiastes, não é isso? Há um tempo para tudo, saber administrar a nossa vida. E aí não é fácil, porque às vezes a gente troca. A gente usa e abusa de determinadas situações e acaba se complicando, Raimundo Alves. É verdade, Marcos. E aí, essa sua fala nos coloca diante de um problema assim, estrutural. A gente tem dificuldade de priorizar. E aí, como você bem disse, a gente está falando, olha, a gente tem diversas funções, atribuições. Se a gente não enumerar as nossas prioridades, vai ficar cada vez mais difícil para a gente desfrutar de um tempo bom, de um tempo de qualidade. Porque qualidade exige planejamento, não há outro meio, não há atalhos para isso. Logo, se você tem essas diversas funções, na maioria das vezes você exerce diversas funções, papéis, então você precisa, então, dar nome àquilo que é prioridade para você, porque senão você vai desperdiçar com coisas que não são relevantes. E Marcos, como é fácil a gente se perder com coisas não relevantes, né? No consultório a gente ouve muito assim de vícios, é verdade. Mas atualmente a gente tem ouvido sobre vícios em telas. E aí? Acabou, não volta aquele tempo. E é fácil o sujeito ficar ali meia hora, 1 hora, 2 horas olhando uma tela, sobretudo o celular. Então, sem saber, sem que suas prioridades estejam definidas, é facinho para você se perder, se desorientar e desperdiçar esta moeda tão preciosa que é o tempo. E nós falamos sobre 2 coisas em questões. Você está falando sobre a importância de definir quais são as nossas prioridades no nosso dia a dia, lidar com a nossa rotina, saber aprender na nossa rotina, dar as prioridades, né, corretas, para que a gente possa ganhar, conquistar, ter uma qualidade de vida melhor. E nessa pergunta sobre a questão o tempo pode curar todas as feridas, fica um questionamento. Você colocou sobre a questão também das redes sociais, que também pode ser um empecilho, um obstáculo para que a gente administre bem o nosso tempo. As redes sociais podem ser colocadas como na área de lazer, de recreação, talvez. Muitos trabalham na área, que é o trabalho delas, mas se nós não soubermos lidar também com a rede social, com certeza vai nos prejudicar, inclusive psicologicamente, né, mentalmente, porque já existem pesquisas que o uso muito alto da rede social, da telinha, pode nos prejudicar, prejudica o nosso humor, né? Interfere no nosso humor. Isso são estatísticas, né? Que estão brotando a cada dia. E aí eu fico pensando, Raimundo e meu amigo, você é minha amiga internauta, será que quando a gente está com essa ideia de que o tempo pode curar tudo, a gente não está, de certa maneira, empurrando para debaixo do tapete os problemas? Adiando?
não querendo resolver, porque se a gente vai deixando as coisas sem resolver, né, me parece que elas vão acumular e vai chegar no momento que você não vai dar conta, que a conta chega. Né? Eu acredito que a conta chega para nós, para todos nós. Então a conta chega e essa conta pode ser muito pesada, porque a gente não, no tempo certo, a gente não conseguiu administrar bem o tempo, né? Ou naquele período que era um período para você estar, por exemplo, estudando ou se qualificando, você está na rede social. Ou a questão do namoro, quando chega o namoro, a paixão, que é muito forte, né? Às vezes perde a noção das coisas, até mesmo uma coisa tão boa, tão gostosa e agradável que é o namoro. Se não soubermos lidar nesse período, administrar bem isso, a gente, inclusive, não consegue projetar para um casamento, para constituir família, porque a gente não tem estrutura para tal. Né? Então, tem que pensar todas essas coisas. Então, eu acredito que, muitas vezes, nós empurramos com a barriga, como se diz na gíria, né? Vamos empurrando para debaixo do tapete o que tem que ser resolvido e não estamos administrando bem o tempo. Então, isso é um diferencial para a nossa vida, para a vida de qualquer pessoa, né? Saber dar as prioridades, como você colocou, no nosso dia a dia. É verdade, Marcos. E aí, realmente, essa ideia de que o tempo cura tudo é uma ideia assim, muito passiva, né? O tempo cura tudo, vamos deixar para amanhã. Ora, mas no geral a gente tem pensado, né, Marcos, que o que é certo deve ser feito hoje, né? Aí fica essa frase, né? Existe esse ditado. Será que esse conselho é bom? Não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje? Você acha que é um bom princípio, Raimundo? Você é meu amigo, você é minha amiga. Queremos saber o que você pensa. Deixe, por favor, seus comentários lá no nosso canal exclusivo, lá no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Deixe aquele like, famoso like, né? @Conexões Temas da Vida. Você pode também nos seguir lá no Insta, @Conexões Temas da Vida. Se o que precisa ser feito é correto, acho que é bom fazer hoje, né? O problema, Marcos, é que se isso não tiver definido, claro, a gente vai fazer a gente vai fazer hoje aquilo que não era para ser feito. Porque em virtude da falta de planejamento, de prioridade, e aí nós somos de fato calorosos, é verdade, intempestivos às vezes, pois é, e aí esse afã pode, ao invés de trazer benefícios, trazer certa nocividade, porque vamos fazer o certo hoje, mas o certo precisa estar definido. E você está dizendo uma coisa interessante, fazer o certo hoje, ou seja, não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, porque, na verdade, o tempo ele vai se encarregar de mostrar para nós as nossas escolhas, se foram boas ou não. Ou seja, como nós ocupamos, como nós administramos o tempo hoje, vão influenciar com certeza no nosso futuro. No futuro da nossa vida. Se nós queremos ter um futuro melhor, precisamos cuidar hoje bem das nossas decisões, das nossas escolhas, da maneira como administramos o tempo, inclusive da nossa saúde física também, né? Olha, as pessoas têm... Hoje nós sabemos, é difícil fazer um acompanhamento médico, um trabalho preventivo. Tudo isso faz diferença. A gente tem que realmente se esforçar para cuidar-se, não é? Por exemplo, diabetes. A diabetes está por aí. A maioria das pessoas não sabem que tem. Mas não é tão complicado, confuso perceber. Se a pessoa está acima do peso, está comendo uma comida que não é, né, adequada, se não tem atividade física, uma série de coisas, a idade vai chegando, com certeza ela tem que diminuir açúcar, diminuir algumas situações na vida dela e começar a fazer alguns exames que são exames básicos e simples, né, para poder fazer. Então, isso tudo faz diferença, mas quando eu tiver tempo, não é assim? Quando eu tiver tempo, eu vou. Quando for possível, eu vou lá no médico, ou vou fazer meu check-up, aquela coisa. É importante que a gente se cuide,
né, hoje. E aí, se isso é gritante, imagina até na questão emocional, que nós estamos falando sobre terapia, você como psicanalista, a importância da pessoa se cuidar, de procurar apoio, de aconselhamento, terapia. Tudo isso é importante, conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, né? São bons passos de ouvir bons conselhos, mas não, a gente está tão naquele clima, o adolescente, o jovem, cada hora, sabe, é hoje, é aquilo, é o que vai rolar hoje, né? Qual que é a de hoje? Então a gente acaba, muitas vezes, desperdiçando muita coisa. Aí fico com a pergunta, Raimundo, para você, para nós, para meu amigo, minha amiga internauta, essa gente bonita que se liga aqui no nosso Conexões Temas da Vida. Se você pudesse voltar no tempo, se fosse possível, eu gosto muito de filmes que falam sobre viagem no tempo, né? Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa na sua vida? Só de nós pensarmos isso, de fazermos uma reflexão, o que você mudaria na sua vida, já contribui para, a partir de hoje, a gente começar a mudar. A gente pode mudar hoje, não é verdade? É importante fazer essa reflexão, como agimos e reagimos no passado, como administramos o nosso tempo no passado, né? Para que isso está construindo e costurando quem nós seremos no futuro. É verdade, Marcos. É verdade. Bom, e talvez muitas coisas, né, muita gente gostaria de fazer diferente. Uma segunda chance, uma colher de chá. Pois é. Marcos, oportunidades desperdiçadas faz parte da história de muita gente. É verdade. Agora, Marcos, se essa pessoa, esse amigo, essa amiga refletiu conosco, bom, algumas coisas não dá para fazer diferente, é verdade. Bom, mas é possível fazer algo daqui para frente. Não é? É possível. E claro, né, Marcos, que essa pessoa, inclusive, pode contar com a gente, não é? Para, de alguma forma, auxiliá-la. Porque o passado você dá novos significados, é verdade, mas, sobretudo, a partir do hoje. Né? A partir do hoje é que você pode assumir o comando aí da sua vida, das suas decisões, renomear suas prioridades. Sim, e fica também um questionamento, né, para a gente se perguntar, Raimundo e amigos, quando eu digo não tenho tempo para resolver aquela situação ou aquela questão, né? Quando eu digo que eu não tenho tempo, será que no fundo, será que eu estou dizendo que eu não quero fazer? Porque será que é verdade que quando eu digo que eu não tenho tempo? Porque quando você quer uma coisa, você arruma tempo. Essa que é a verdade. Eu conheço pessoas que levantam 5 da manhã, todos os dias, para chegar na academia. 5 da manhã. E estudam até 11 horas da noite na faculdade. 5 da manhã eles levantam, porque eles querem, gostam, querem curtir, querem, né, cuidar do corpo. 5 da manhã, não havia necessidade. Né? Mas, assim, eles arrumam tempo. Né? Então, quando é algo realmente prioritário, uma coisa que precisa ser feita, você de fato resolve. Agora, quando você não tem interesse, talvez a gente até mesmo nos nossos relacionamentos interpessoais, com pessoas queridas, pessoas na família, quando você diz, não, eu não tenho tempo. E o problema, muitas vezes, é que pode acontecer, claro que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas de repente você deixa de estar com aquela pessoa, de investir com aquela pessoa, e de repente a pessoa já não está mais. Pode acontecer? Pode, com qualquer um de nós. Não queremos. E aí a pessoa vai, parte, e você fala, puxa vida, eu não resolvi isso. Eu não resolvi. Recentemente, um amigo querido, ele faleceu. E tinha uma pessoa que trabalhou muito tempo com ele, que eles brigaram. E ele estava no hospital, o Raimundo e amigos internautas. E ele chamou esse amigo que ele havia brigado com ele, não se falava já há muito tempo, pediu para que ele fosse no hospital, porque ele sabia que a saúde dele não estava legal.
E foi excelente, porque esse amigo comum foi, conversou com ele, resolveu lá as diferenças. 3 dias depois, ele faleceu. Então, ele teve tempo, né, de colocar, de resolver essa situação, Raimundo. Isso faz toda a diferença. Mas é melhor não deixar para os 45 do segundo tempo, porque a gente não sabe o acréscimo, quanto que vai ter, né? Inclusive tem uma frase que eu gosto muito, olha, a gente tem o momento que nós nascemos, né? E o momento que nós partimos. Nós não sabemos quando que nós vamos partir. Mas, Raimundo e internautas, devemos aproveitar muito bem o intervalo do nascimento até a nossa partida. Devemos usar bem, aproveitar bem. Daqui a pouquinho, nós já estamos preparando aqui para convidar o professor Forrest Gates. Ele vai trazer uma reflexão bíblica, né, uma aplicação bíblica sobre o que a Bíblia diz sobre esse tema de hoje. É fundamental. O professor Gates, que é conselheiro familiar, ele é professor em teologia, mora lá no Tennessee, nos Estados Unidos, morou muitos anos aqui no Brasil, é uma pessoa de uma sabedoria, uma pessoa muito carinhosa, muito amável e profundo conhecedor da Bíblia, e com certeza vai fazer diferença. Então, por favor, continue conosco, daqui a pouquinho o professor Forrest Gates conosco. Então, será que, quando eu digo que não tenho tempo, será que realmente eu não tenho tempo? Algumas coisas precisam ser resolvidas. Não deixe realmente para depois aquilo que pode e deve ser resolvido hoje, Raimundo Alves. Pois é, Marcos. Que história interessante esse exemplo que você nos trouxe, interessante. Agora veja, Marcos, para essa pessoa, graças a Deus, deu tempo. Reconciliou, foi lá, visitou, belezinha. Mas a gente não sabe se essa história se repete conosco, se a gente vai ter esse acréscimo. Então, definitivamente, é aproveitar, administrar bem esse intervalo. Não é garantia que teremos esse acréscimo. Verdade. Eu lembrei da frase da Emily Dickinson: viver é algo tão espantoso que sobra pouco tempo para qualquer outra coisa. Aí, então. Vamos convidar, então, vamos chamar o professor Forrest Gates? Vamos trazê-lo aqui para compartilhar, para enriquecer o nosso podcast com o nosso querido amigo, professor Forrest Gates, direto lá do Tennessee, nos Estados Unidos. Agora é um momento muito, muito importante, muito especial, a aplicação bíblica, o que a Bíblia diz sobre o tema. Professor Forrest Gates, eu sou teu fã, hein? Seja bem-vindo. Olá, Raimundo, Marcos. Como sempre, essa conversa tem sido uma bênção para a minha vida. Vocês são realmente pessoas que têm uma sabedoria de Deus, têm boas observações e faz com que a gente pense realmente sobre vários assuntos bem práticos e importantes em nossas vidas. E o tempo é um deles, com certeza. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4 que nossa vida é muito rápida, é como um vapor, né? Nós estamos aqui hoje e amanhã já não estamos. Agora, para uma criança, o tempo não passa, né? Eu lembro, minha filha tinha uns 3, 4 anos e alguém falou para não entrar numa despensa de uma construção. Ela falou, mas por quê? Uma amiguinha dela falou, porque lá tem barbeiro e você pode pegar doença de Chagas e morrer. Aí ela falou, mas quanto tempo leva para a pessoa morrer depois de pegar essa doença? Falou, mais ou menos 1 ano, assim. Aí minha filha falou, é muito tempo, 1 ano. Então, para criança, assim, realmente, 1 ano é uma eternidade. Mas para nós que somos mais velhos, mais experientes, sabemos que um ano passa num vapt-vupt, né? Rapidinho, né? Nossas vidas passam rápido. Eles falam também que a vida é como um rolo de papel higiênico. O mais perto do fim que chega, mais rápido que vai. E parece que é assim, né? A gente fica mais velhos e uma semana é como se fosse um dia, um mês como se fosse uma semana, 1 ano como se fosse um mês. O tempo passa, né? A gente vê as crianças crescendo, virando adulto, casando, tendo seus filhos. Mas mesmo que você chegar a viver uma vida muito longa, é pouco tempo, na verdade, né? Minha sogra, mês passado, completou 100 anos
de vida. E ela comenta, né, como que a vida passa tão rápida, né? Graças a Deus ela está bem, mas sabemos que qualquer um de nós, de um dia nós estamos bem, no outro dia podemos, como minha cunhada, ela escorregou no banheiro e bateu a cabeça e faleceu, né? Em poucas horas. Todo mundo tem um parente, que o meu irmão mesmo, né? Estava bem um dia e começou a passar mal, e quando foi olhar, estava com uma doença de fígado e poucas semanas depois ele faleceu, né? A gente não sabe do dia de manhã. Mesmo que você vive uma vida longa, é pouco tempo, né? Mas a Bíblia fala muito sobre a importância de valorizar o nosso tempo que Deus nos deu. Aqui em Salmos, capítulo 39, a Bíblia diz: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias, o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti, né? A nossa vida é muito rápida. Tem uma outra passagem aqui em Salmo capítulo 90, verso 12, diz: faz com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio, né? Quando a gente entende que a vida é pouca, é curta, rápida, e a gente não tem o garantia de manhã, nós devemos valorizar muito a vida, né? Como cristão, eu sou contra o aborto. Aqui nos Estados Unidos, mais ou menos a metade das pessoas são a favor e a outra metade contra, porque isso está tirando uma vida de uma pessoa. É de Deus essa vida, né? Como que pode matar essa criança, mesmo que não nasceu ainda, mas ela está para nascer, é uma vida humana, né? O ser humano. Mas é fácil criticar as pessoas que são a favor do aborto, né? Mas e nós, que às vezes nós desperdiçamos a nossa própria vida? Não, né, fazendo necessariamente coisas ruins. Eu não estou matando ninguém, não estou roubando de ninguém, eu pago meus impostos, eu tento tratar as pessoas bem. Mas se eu não estiver colocando Jesus em primeiro lugar na minha vida, Deus não está tendo em primeiro lugar na minha vida, eu estou desperdiçando a minha vida, na verdade, né? E é um presente de Deus a vida, apesar que a gente não sabe quanto tempo nós temos, mas mesmo que vivemos muito tempo, é muito pouco. Na verdade, nós não percebemos como é tão rápido a vida. Por exemplo, a Terra gira em torno de 1.600 km por hora, né? Dá uma gira assim. Aí nós pensamos, 1.600 km por hora é muito rápido, é uma velocidade incrível, mas a gente não sente. E a Terra está dando uma volta, né, do Sol em torno de 170 mil quilômetros, né, por hora. Então é uma velocidade que nós estamos girando aqui, mas a gente não percebe, não sente. E a vida passa assim também. A gente cada vez mais velhos, mas sem sentir, porque todo dia nós estamos olhando no espelho e a gente quase não... Mas pega uma foto de você 10 anos atrás, aí você vai ver que diferença que 10 anos fez, e à medida que vamos ficando mais velhos, mais ainda. Bom, o importante é que nós saibamos que nossa vida é pouca, né? São poucos os dias, e o propósito da nossa vida, a Bíblia ensina, é para servir e glorificar a Deus, né? Você pode ler em Eclesiastes capítulo 12, você pode ver em toda a Bíblia, né? Seja o que você for fazer, sua responsabilidade, seu propósito, a maneira de valorizar a sua vida é glorificar a Deus em tudo, da maneira que você trata as pessoas, da maneira que você coloca Jesus como o Senhor de sua vida, você submeta a sua palavra, faça a vontade de Deus, ajuda e abençoa outras pessoas, né? Ama Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a si mesmo, né? Todas essas formas de glorificar a Deus e realmente valorizar a vida que Deus te dá. Que Deus te abençoe, e eu espero que esse tempo que você está passando aqui nesse podcast tenha abençoado você, ajudado você a valorizar a sua vida, para que você realmente possa passá-la honrando e obedecendo a Deus. Que Deus te abençoe. Ô professor Gates, muito obrigado. Obrigado pelas boas lições.
Obrigado por essa disponibilidade tão nobre de estar aqui e nos auxiliar com essas lições tão caras. Nós agradecemos e, amigo, por favor, considere as palavras do professor Gates. Obrigado. Coloque em prática. Vamos lá, vamos colocar em prática essas lições e certamente as consequências serão muito boas. E aí, Marcos? Grande abraço ao nosso querido amigo, está distante, mas felizmente a gente tem esse tempo com ele aqui no podcast, o nosso querido professor Forrest Gates. Muito obrigado pelas palavras de encorajamento, de sabedoria, tiradas, extraídas da palavra de Deus, da Bíblia. Inclusive, eu quero trazer, fechando aqui, colocando uma vírgula no nosso podcast, uma oração bíblica, né? Lá no Salmo 90, verso 12, uma oração do Moisés. Moisés diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, por favor, perceba aí a importância da palavra de Deus. Faz toda a diferença. Inscreva-se no nosso canal lá no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, participe, deixe aquele like da melhor qualidade lá no canal exclusivo no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Nos siga lá no Insta, @Conexões Temas da Vida. Com o coração se perde, com o coração se bate, com o coração se procura. E é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. Escreva isso no seu coração. Nós crescemos na proporção que amamos. De bem com Deus, de bem com a vida. Professor Raimundo Alves, meu comandante, psicanalista, poeta, escritor, grande abraço. Professor Forrest Gates, grande abraço. Você, internauta, nosso abraço, o nosso carinho, essa gente bonita que se liga na gente, colocando uma vírgula no episódio de hoje do nosso podcast de Conexões Temas da Vida, Raimundo Alves. Ô, Marcos, que beleza. Abraço afetuoso para você e para esse amigo, essa amiga que nos acompanhou. Nosso muito obrigado. Obrigado pela sua companhia. Ao professor Gates, muito obrigado também. Bom, a gente fica por aqui. A gente se encontra no próximo episódio.